Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, eu mais uma vez gostaria de convidar primeiro, você vascaíno que é religioso, você vascaíno que é uma pessoa cristã que acredita na fé de Deus, para você se inscrever lá no canal Canto da Fé, um canal que foi criado pelo meu primo junto comigo, para a gente poder trazer para vocês um pouco de bênçãos, orações aí de vários pastores, de vários padres, um canal que não tem uma religião definida a não ser realmente o cristianismo. Então você que puder se inscrever por lá, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. O link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que todo mundo que se inscrever vai participar de prêmios, sorteios. A gente já sorteou uma camisa oficial do Vasco quando a gente atingiu a marca de 1.000 inscritos, e quando a gente atingir a marca de 2.000 inscritos, que está muito próximo, muito perto mesmo, a gente vai sortear duas camisas, uma preta e uma branca, e você pode estar levando para casa. Então, além de você estar se inscrevendo, orando com a gente por lá, você também vai ter aí prêmio que você vai poder estar levando para casa aí a cada 1.000 novos inscritos. Então o link, como eu falei, no primeiro comentário fixado aqui embaixo na descrição do vídeo, dá essa moral pra gente, se inscreve por lá, o canal é o Canto da Fé. Beleza? Vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre amistoso. O Vasco vai ter aí mais um jogo treino nesse sábado. O Vasco vai enfrentar a equipe do Boa Vista e tem novidade muito boa, notícias muito boas aí referente aí à situação do Adson, do Tietê e do Felipe Coutinho. Vamos falar também sobre renovações de contrato, tá? O Vasco aí praticamente acertado com dois jogadores titulares do atual elenco, uma renovação multimilionária, uma renovação aí que provavelmente vai trazer muita grana para os cofres do Vasco ainda esse ano. Tem renovação de contrato do Léo Jardim, que o nosso jornalista, o Carlos Berbet, apurou e vai trazer para vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Vamos falar também sobre as situações de Dimitri Payet, que está com o pé fora do Vasco, depois do acontecido ontem. Parece que o caldo azedou ainda mais internamente aí para o francês. Tem a situação de saída de mais um jogador que pode estar se despedindo do Vasco a caminho dos Estados Unidos. Vamos falar quem é esse atleta e vamos falar de contratações, vamos falar de reforços, vamos falar sobre chegadas aí também que podem estar acontecendo no decorrer das próximas semanas, O Vasco interessado em trazer dois atacantes, e a gente vai trazer novidades lá de Minas Gerais para você vascaíno que acompanha o nosso trabalho. Então, eu quero convidar você a assistir o vídeo até o final, para não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia que a gente vai estar trazendo. Peço a sua colaboração rapidinho, de graça, não custa nada, e dá uma moral gigante aqui pro nosso trabalho. Deixar aquele joinha, deixar aquele like lá embaixo do nosso vídeo, Um botão assim, que é um dedo assim de ok, Vai lá e clica naquele botão, que isso vai ajudar muito aqui o canal e vai ajudar o Vasco, Porque a palavra Vasco fica em alta aqui no YouTube, na internet. E quem ainda não foi inscrito no canal, vem fazer parte da nossa família, Esse canal aqui é um canal de vascaíno para vascaíno. Nosso intuito aqui é trazer notícia, trazer informação, dar opinião. Você não precisa concordar comigo em tudo. Tem aí a aba de comentários lá embaixo para você justamente deixar a sua opinião, fazer a sua pergunta. Então, se inscreva lá embaixo naquele botão vermelho. E lembrar a galera que tá precisando de uma grana, tá precisando de um dinheirinho aí extra para fazer uma obra na sua casa, pagar uma dívida, enfim, tá precisando de grana para alguma coisa importante, entre em contato com a Mais Ágil, a empresa que ajuda você a sacar o seu fundo de garantia de forma antecipada. O número deles está aqui na tela agora e o link do site deles está aqui, o primeiro link na descrição do vídeo. Manda uma mensagem que em menos de 24 horas você será atendido e vai poder sacar essa grana para te ajudar. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre jogo treino amistoso. O Vasco voltará a campo nesse sábado. O Vasco tentou marcar dois jogos treinos aí contra equipes mais fortes, Contra o Botafogo, que negou, não quis enfrentar o Vasco. Até é compreensível, Não quer ali passar as armas para o adversário, um rival carioca, Obviamente que seria o ideal pegar um time mais forte. O Vasco tentou também o Guarani, porém ficou uma logística complicada, O Guarani não queria vir ao Rio de Janeiro, porque ia perder tempo, ia cansar os seus jogadores para a estreia da Série B, e o Vasco não quis ir para São Paulo também, pelos mesmos motivos, e acabou que vamos ter que enfrentar mais um time do Rio de Janeiro, Boa Vista. O jogo vai ser nesse sábado no CT Moacir Barbosa, e provavelmente será o último teste, Será o último jogo treino amistoso aí, antes da estreia do Vasco no Campeonato
brasileiro contra o Santos no dia 30, né, no domingo seguinte, às 4 da tarde em São Januário, né? Lembrando que o Santos vem com força máxima, vai ter a presença do Neymar, né? O Neymar já confirmou que vem pro jogo e vai ser, cara, um duelo bacana, porque ontem a gente também teve a informação do lado do Vasco que a comissão técnica, o Carille e os próprios jogadores do Vasco contam com Felipe Coutinho e Adson, né? E, cara, vai ser um duelo ali do Coutinho com o Neymar, né? Vai ser bacana ver esses dois aí duelando no futebol brasileiro, os holofotes, a mídia do mundo inteiro vai para São Januário, né? Vai ser realmente algo muito grande. Os dois que foram jogadores de seleção brasileira, Copa do Mundo, Barcelona, Coutinho jogou no Liverpool, enfim, dois craques que vivem momentos diferentes, né? O Neymar tentando voltar à seleção brasileira, o Coutinho tentando voltar à velha forma, né? Mas não deixa de ser um grande duelo. Eu vou ser bem sincero, tô mais até motivado com a volta do Adson. O Adson ontem treinou, a gente inclusive viu imagens do próprio Adson treinando junto com o elenco, né? O Coutinho também fez um treinamento à parte ali, mas já tá se recuperando da lesão. Tá quase 100%, deve ser utilizado aí nesse amistoso de sábado também, e o Adson também será utilizado nesse sábado no amistoso contra o Boa Vista. Os outros dois jogadores que também estão voltando e poderão ser utilizados pelo Carille são Tietê e o Guilherme Estrela, né? O Estrela ainda não tá 100%, uma lesão no joelho ali um pouquinho mais séria, mas é esperado que ele possa também já estar retornando aí no começo do Campeonato Brasileiro. Então, bacana, né? Notícias boas, muito motivado aí para ver esses retornos aí do Coutinho, do Adson, do Tietê, jogadores que serão muito importantes para o Vasco aí no restante da temporada. Entrando agora no assunto renovações de contrato. Quem vai participar com a gente aqui agora do vídeo é o nosso jornalista, o Carlos Berbet. Ele vai trazer informações sobre a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim, uma renovação aí importante demais. O goleiro hoje que é titular absoluto, considerado um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, né? O Léo Jardim que recebeu ofertas para sair do Vasco, e o Berbet vai trazer para vocês agora informações de como está a situação, que está muito próxima, né, de um acerto. O Vasco parece que está muito próximo aí de anunciar a renovação do Léo Jardim. E ó, depois do Berbet eu volto, porque tem mais notícia. A gente vai falar sobre a renovação do atacante Ryan, vamos falar sobre saídas do Paê e do Maxime, que deve deixar o Vasco, vamos falar sobre contratação. Será que o Vasco vai trazer o Daverson ou não vai? Então não vai embora, assista o Berbet e eu já volto. Fala, rapaziada! Carlos Berbet na área, novamente aqui nos canais Mário Coelho Vasco e MCV Play. E a minha participação no vídeo de hoje envolve as renovações de contrato do nosso goleiro Léo Jardim e também do atacante Ryan. Primeiro falando sobre o jogador oriundo das categorias de base do Gigante da Colina. Ele, inegavelmente, é um dos principais ativos, né, do time profissional que se encaixa nesse cenário de jogador que é revelado pelas categorias de base do clube, e além disso, o Vasco vê como uma esperança que pode trazer um retorno financeiro com uma futura venda. Por isso, o Vasco ele já busca se precaver, já que o atual vínculo do jogador com o clube é válido até o fim deste ano, ou seja, não quer perdê-lo de graça, principalmente no final do ano, já que no segundo semestre, a partir do segundo semestre, né, entre o final do primeiro semestre e o início do segundo, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Mas esse não é o desejo tanto do Ryan como do seu pai, né, o Valkmar, que inclusive é ex-jogador do Cruz Maltino. Isso porque os dois eles têm um sentimento de gratidão pelo clube, por ter aberto as portas, né, dado oportunidade para o Ryan se desenvolver como homem, inclusive como jogador também. Então, eles não querem uma saída danosa, principalmente do clube, que seja uma futura venda, né, que seja benéfica tanto para o Vasco da Gama, como também para o jogador, na questão, é claro, financeira, e também os projetos, oportunidades, né? O Ryan, ele no caso, inegavelmente, tem o desejo sim de jogar na Europa, em grandes centros, nas principais ligas, e então por isso o Vasco busca se precaver, já tem negociações avançadas com o jogador, com a família, com o seu staff também. Então a intenção é renovar até o fim do próximo ano, ou seja, até o final de 2026, com a possibilidade de ampliação do vínculo, caso ele não seja vendido antes desse prazo, até um pouco antes. Então, esse mais ou menos é o panorama ali sobre a atual situação do Ryan, né?
engatilhada a renovação contratual. O atual vínculo, no caso, é válido até o fim desse ano e a extensão seria por mais um ano, ou seja, até o fim de 2026. O próprio diretor de futebol, Marcelo Santana, falou abertamente e publicamente, no caso, sobre esse assunto no sorteio da fase de grupos da Sul-Americana, que ocorreu no início dessa semana, lá na sede da Conmebol, no Paraguai, e ele deixou bem claro que realmente está muito bem evoluída, né? As conversas estão progredindo muito bem já, uma reta final ali na fase de troca de documentos. Então, tomara que seja, é claro, benéfica tanto para o Vasco, como, inclusive, para o Ryan. Isso porque o Vasco entende também que será um ano muito bom, ainda mais de crescimento, de evolução do Ryan. Ali, no caso, um ano principalmente de consolidação no time profissional. Ele que não começou a pré-temporada, né, junto com os seus demais companheiros, isso porque ele esteve a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, onde o Brasil foi campeão, né, e no hexagonal final o Ryan ele contribuiu com 2 gols contra a Argentina e o Paraguai. Na fase decisiva, o hexagonal final, a seleção brasileira acabou sendo campeã e garantindo a vaga no Mundial da categoria. Então, esse é um pouco ali do panorama sobre essa atual situação do Ryan. Agora, partindo para o Léo Jardim, o Vasco já enviou 2 ofertas, a última delas em janeiro, e ainda aguarda uma resposta do arqueiro. No caso, nessa segunda investida, o Vasco propôs 4 anos de contrato, ou seja, até o fim de 2028, com a possibilidade de renovação até 2029, caso metas previstas em contrato sejam batidas. Mas, no momento, o Vasco analisa, né, observa esse cenário com muita cautela. Isso porque, de acordo com informações dos nossos colegas do Globo Esporte, o Vasco colocou, né, uma cláusula no contrato, é claro, com o consenso do jogador, do seu staff também, de que tem uma meta estabelecida que, caso ele atue em 60% dos jogos da equipe em 2025, há uma renovação automática até o fim do próximo ano, no caso, até o fim de 2026. Isso porque o contrato do goleiro de 29 anos vai também até o final de 2025. E da mesma situação que o Ryan, o Vasco tem receio de perder, né, o seu principal goleiro ali, um dos pilares do time no final da temporada, e também que ele acabe assinando um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, o Vasco também, como eu disse, espera uma resposta do Léo Jardim sobre essa segunda proposta de ampliação do vínculo, mas está cauteloso até por conta dessa meta prevista ali no contrato para a renovação automática até o fim do ano que vem, até o fim de 2026. E claro, né, essa investida para a renovação contratual, como eu disse, mais 4 anos até o fim de 2028, e com esse novo contrato, com metas batidas, alcançando até aí 2029 essa permanência do Léo Jardim no Vasco da Gama. Acho que são movimentos ali essenciais, primeiro para você manter a estrutura, né, a base. O Vasco já não tem um elenco muito vistoso, com muitas opções, então seria essencial ali você manter principalmente as suas principais peças, né? E é claro que o Léo Jardim vai chamar a atenção de muitos clubes no mercado, né, por ser um jogador de extrema qualidade, capacitado, com muito potencial, e é aquilo. Eu vejo que o Léo Jardim, né, eu vejo não, na verdade, estatisticamente, nas últimas 2 temporadas, ele bateria essa meta com facilidade, e está caminhando para isso. Inclusive, nessa temporada, na atual, ele disputou 12 dos 15 jogos da equipe até aqui. E, por exemplo, como eu citei, no seu primeiro ano, em 2023, no Vasco, ele disputou 47 das 53 partidas, pouco mais de 88% de participação, e no ano passado foram 59 dos 61 jogos, pouco mais de 96% de participação. Então, ele, se for comparar nas últimas 2 temporadas, né,
que ele atuou com a camisa do Gigante da Colina, ele bateria essas metas com sobra. Então, é claro que nós esperamos que seja o melhor para o Vasco da Gama. E, na minha opinião, trazendo aqui para vocês, eu acredito que seja a renovação tanto do Léo Jardim e também do Ryan, o melhor para o Vasco, como eu disse, para manter o pilar, né, a estrutura, os pilares da equipe. O Léo Jardim é um líder, no caso técnico e também de experiência, tanto em campo como também no vestiário. E como todo mundo, acho que é inegavelmente, é unânime que ele seja um dos principais jogadores do elenco. E além disso, sobre o Ryan, pela questão do potencial que ele tem, né, tanto esportivo para o Vasco como de uma futura venda, pelo talento que esse garoto tem, né? Como eu já citei, passagens pelas seleções pela base da seleção brasileira, né, pelas categorias de base da seleção brasileira, em diversas categorias. Então, assim, é muito importante, é claro, também, além da parte pensando numa futura venda, na questão esportiva, até porque ele vem ajudando bastante o Vasco nessa temporada, né? O Ryan, que retornou do Sul-Americano Sub-20, e o Fábio Carille já utilizou como titular. Então, vem sendo também uma temporada de afirmação para ele, né? De consolidação ali, de se firmar, além de, no profissional, no time titular. Ele que não vem atuando como um centroavante, por exemplo, como o Ramon Dias já testou no ano passado, mas ali aberto mais na ponta direita. Então, na minha opinião, eu acho que o Vasco está fazendo muito bem, se precaver, principalmente com o Léo Jardim, né? Um jogador, é claro, que tem identificação, mas acho que por ser um jogador de extrema qualidade, né, muito capacitado, ele vai despertar interesse de muitos clubes aí, tanto acho que a nível nacional como também internacional. Já tem esse rumor aí de que o Cruzeiro estaria interessado no goleiro, e o Ryan, é claro, ali um foco mais, um olho maior no mercado europeu, né, que é o centro do futebol mundial. Mas acho que é essencial, como eu disse, o Léo, por conta da qualidade técnica e também pela liderança, exatamente por esse mesmo aspecto, e também pela experiência, e o Ryan exatamente também, além da parte esportiva, como o Léo muitas vezes é essencial, com defesas, né, para salvar o Vasco, garantir uma vitória ou até mesmo um empate, impedindo também uma derrota ainda mais elástica, podemos dizer assim. O Ryan, acho que ele tem muito ainda para amadurecer, é um jogador muito jovem e com a esperança de que pode entregar muito mais para o Vasco da Gama. E um detalhezinho a mais, já há confirmação sobre a estreia do Vasco na Sul-Americana, no confronto com o Melgar do Peru, né? O Vasco inicia sua trajetória na competição da América do Sul, no caso, a Sul-Americana, no dia 2 de abril, uma quarta-feira, às 7 horas da noite. Esse duelo, inclusive, vai acontecer no estádio que leva também o nome do clube, né? Estádio Monumental, estádio Melgar, né? Ou também estádio Virgen de Chapi, que tem ali pouco mais de 2.300 metros de altitude. Então é isso, rapaziada, que eu posso dizer para vocês sobre o resumo, né, de algumas informações que rolaram no noticiário vascaíno entre a última quarta-feira e também essa quinta, beleza? Então, como eu disse para vocês, esse vídeo aqui vai aparecer para vocês vascaínos, tanto no canal Mário Coelho Vasco, como também no MCV Play. Então, se você está no Mário Coelho Vasco, nos assistindo, só procurar aqui na descrição, tá? Que vai ter o link que vai redirecionar vocês para o canal MCV Play. Então, se você ainda não segue, né, não acompanha os nossos conteúdos no MCV Play, só clicar aqui no link que vai redirecioná-los, tá? Nesse vídeo que está no canal do Mário Coelho, beleza? Então, se inscreva lá no MCV Play, ative o sininho e também deixa o like. Se você está assistindo esse vídeo também pelo MCV Play, então vai lá, procura aqui, ó, na descrição desse vídeo o link que vai te redirecionar, no caso, para o canal Mário Coelho Vasco. E caso você não siga, né, não acompanhe também os nossos conteúdos no canal Mário Coelho Vasco, é só
se inscrever, beleza? Deixar o like também, que é muito importante, e ativar o sininho, beleza, rapaziada? Então é isso, até a próxima e tamo junto. Então tá aí, informação do Carlos Berbet, nosso jornalista que trabalha aqui com a gente no canal. Agradecer a ele por estar trazendo essa informação quentinha aqui pra gente. Seguindo o vídeo aqui agora, vamos falar sobre o menino Ryan, né? O Vasco deve anunciar até sexta-feira essa renovação com o Ryan até o final de 2026. Era esperado que o contrato pudesse ser mais longo, né? Até 2028, mas parece que o Vasco não vê necessidade de uma extensão tão longa, porque vai vender o jogador, né? A gente já sabe que o Ryan não ficará por muito tempo no Vasco. Existem muitos clubes interessados fora do Brasil, e aí o Vasco renovou esse contrato para se proteger, né? O contrato do Ryan só iria até o final agora de 2025, ou seja, ele já poderia assinar um pré-contrato no meio do ano e sair de graça no final do ano do Vasco. Então foi basicamente um método para o Vasco se proteger e vender o Ryan. A multa rescisória agora do Ryan para o mercado brasileiro é de 40 milhões de euros, aí, quase 300 milhões de reais, e para o futebol internacional, irmão, passa de 500 milhões de reais, passa de R$500 milhão. Então o Vasco protegido. É óbvio que não vai ser vendido por essa fortuna, não vai ser vendido por esses valores, mas espero que não saia por menos de 30 milhões, né? Porque o Vasco vende muito mal. Espero que o Ryan não seja o caso, né? Que o Vasco consiga fazer uma grande venda, trazer muita grana aí para os cofres do Gigante da Colina. Seguindo o vídeo agora, vamos falar sobre situações envolvendo Dimitri Payet e Maxime Domingues, né? Como vocês souberam, ontem saiu aí, né, uma notícia trazida por um jornalista que cobra aí a vida dos famosos, gosta de trazer fofoca, né? Que o Payet estaria traindo a mulher dele, né, a francesa, que ele já está casado há 18 anos, com uma mulher aqui do Brasil. Não vou entrar em detalhes, mas o fato é, azedou, né, o caldo pro Payet. Parece que o próprio francês já está querendo voltar para a França, né? Inclusive, notícia que a gente soube ontem à noite é que o Vasco, no começo do ano, até chegou a fazer uma proposta de renovação com o Payet até o final do ano, reduzindo salário, fazendo com que o francês pudesse ficar até o final da temporada, porém o Payet negou a proposta do Vasco. E agora parece que o caminho está inverso, né? O Payet está com vontade de ficar e o Vasco aí não quer mais a continuidade do francês aqui devido ao alto salário, e pode haver até um acordo para ele sair antecipadamente, né? O contrato do Payet vai até o dia 5 de maio, mas é mais ou menos aí 1 mês e meio de contrato, podendo, né, com toda essa crise envolvendo o nome dele nesse momento, fazer com que um acordo entre o Vasco e o francês seja feito para que ele saia a partir aí da próxima semana. Caso isso aconteça, Payet aí deixaria o Vasco, né, e deixaria, obviamente, né, uma saudade de algo que a gente não chegou a ver, né? A gente imaginou que o Payet fosse chegar, ser um diferencial, e a grande verdade é que nunca foi aquele jogador que a gente imaginava que ele pudesse ser. Foi importante em alguns momentos, mas não foi o craque, não foi ali um jogador que fez, né, o torcedor ficar tão motivado assim. E aí, passando aqui agora a bola para Maxime Domingues, tá? O Vasco pode estar negociando Maxime Domingues com o futebol dos Estados Unidos aí na próxima janela de transferências. Parece que clubes da MLS, clubes lá da Major League Soccer, demonstraram interesse na contratação do suíço, né? Ele fala inglês fluentemente, né? Seria, obviamente, uma facilidade a mais para ele jogar lá na Liga dos Estados Unidos. Ele não vem sendo aproveitado no Vasco, custou caro, custou aí quase 15 milhões de reais, então realmente seria mais um peso, né, morto que temos no elenco deixando o clube. Pouparíamos salário, entraria uma grana nos cofres do clube e, obviamente, facilitaria aí a vinda de novos atletas para o plantel do Vasco, ou agora nessa janela, ou na janela do meio da temporada. Então, notícia importante aí sobre o suíço, Maxime Domingues aí, que pode ser mais um deixando o Gigante da Colina. Lembrando que o Vasco tem outros jogadores que estão tentando ser negociados: Patrick De Luca, Jean Davi e Manu Capasso, né? Todos jogadores aí que não fazem parte dos planos do Carille para o restante da temporada. E aí agora a gente entra no assunto contratações, tá? Porque o Vasco quer contratar o próprio Marcelo Santana, né, que é o diretor executivo de futebol, e o presidente Pedrinho, publicamente, né? Os dois já falaram, não é algo que eu tô trazendo, que eu apurei, não. Os dois oficialmente falaram, né? Deram entrevistas falando que o Vasco quer contratar aí 1 ou 2 atacantes, né? 2 jogadores que chegariam para a composição de elenco, um ponta e um centroavante. E aí, obviamente, tem toda aquela questão com o Atlético Mineiro. Uma notícia que eu apurei ontem à noite, vinda lá do Atlético Mineiro, né? Vinda lá de Belo Horizonte, é que o Davidson está muito próximo do Fortaleza. Porém, o próprio Davinho, né? O próprio jogador, ele pediu até sexta-feira. Ele falou: cara, me deem até sexta-feira para eu definir o meu futuro. Fortaleza fez uma proposta que agradou o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deu o aval, deu o ok para ele jogar no Fortaleza. Porém, o Davidson parece que tem alguma coisa lá que ele está esperando.
Não sei se é uma proposta do Vasco, não sei se é uma proposta de algum outro clube do futebol brasileiro. O fato é que o Davinho pediu um prazo até sexta-feira para definir o seu futuro. E tem também a situação do Palácios, né, que não faria parte dos planos do Cuca, porém parece que o jogador não teria tanto interesse assim de deixar o Atlético Mineiro para jogar no Vasco da Gama, devido ao fato do Vasco ter muitos jogadores para a posição dele, né? O Vasco tem um grande número hoje de atletas que atuam pelos lados de campo. Isso aí teria feito com que o Palácios, né, o próprio jogador, não tivesse tanto interesse em se transferir para o Vasco aí, porque provavelmente chegaria, não teria tantas oportunidades ali de jogar no time do Fábio Carille. E aí, antes da gente terminar o vídeo, a gente não pode esquecer, tá? Ontem à noite, era o prazo para 777 Partners entregar o nome dos representantes à Justiça do Rio de Janeiro ali no processo que corre em relação ali à administração da Vasco da Gama SAF. Até agora, hoje de manhã, hoje à tarde, a gente não teve informação se esses nomes foram entregues ou não. A gente está buscando, a gente está tentando aí conversar com advogados, juristas, para saber como está todo esse imbróglio, mas provavelmente hoje à tarde a gente já deve ter essa confirmação se houve, né, a entrega dessa documentação ou não. E aí a gente vai trazer para vocês aqui com detalhes como está toda essa situação, que é uma situação extremamente importante para o futuro do Vasco. Então acompanhe nosso vídeo de hoje à tarde, não perca, porque vai ter informação quente, informação importante e talvez informação muito boa, muito benéfica para o clube associativo aí, tomando, né, de frente as rédeas, a administração da Vasco da Gama SAF. Galera, antes de ir embora, não esquece, dá aquela moral, ó, tá vendo aqui, ó, cantinho da tela, só você clicar aqui, ó, nesse logo agora, se inscrever aqui no canal Canto da Fé, vai participar de um sorteio de 2 camisas do Vascão aí nos próximos dias e vai, como eu falei, tá ouvindo orações, bênçãos maravilhosas, palavras de Jesus, palavras de Deus, então clica aqui, se inscreva no canal e dá essa moral. Valeu, tamo junto!